Preste atenção nisso. Existe um país e suas montadoras que acabaram de matar os seus próprios carros elétricos. Engavetaram todos os projetos que ainda iriam lançar. E mesmo assim, é ela que a concorrência está temendo agora. Quando a Toyota e Honda recuaram do carro elétrico, a leitura fácil a se dizer é que ela ficou para trás e perdeu. Que perdeu para a BYD, que perdeu para a Tesla e que perdeu para a China como um todo. E agora tenta ganhar tempo enquanto o mundo muda sem ela. Só que talvez essa seja exatamente a leitura que a Toyota quer que você aí faça. Porque a história real não é sobre uma montadora japonesa desistindo dos elétricos. É sobre uma empresa que olhou para a guerra das baterias de lítio, percebeu que a China já venceu no preço, na escala e na velocidade, e tomou uma decisão muito mais fria: parar de sangrar em um jogo que não podia mais vencer e apostar tudo em outra guerra. A guerra da própria bateria. A China construiu seu império elétrico em cima de uma vantagem brutal: fabricar baterias mais baratas, em maior volume e mais rápido do que qualquer rival. E quando uma indústria inteira depende dessa lógica, quem controla o custo controla o mercado. Foi assim que a BYD virou ameaça global e foi assim que as marcas ocidentais começaram a perder margem, território e orgulho. Mas existe uma pergunta que já está sendo dita dentro das fábricas pelo mundo: o que acontece com esse império chinês se a próxima bateria não for deles? E é aí que entra a aposta japonesa, com Toyota e Honda esperando o momento certo para retomar o controle do mundo automotivo. A vingança japonesa. Para você sentir o tamanho dessa jogada, é preciso entender primeiro o buraco em que o Japão se meteu. E ele é fundo. Hoje, quem manda nas baterias do mundo todo é a China. Isso é um fato. E não é liderança de pouca coisa, é domínio quase total. Uma empresa só, a CATL, responde por quase metade de todas as baterias vendidas dentro do mercado chinês. E isso é só a ponta do que ela controla. A força de verdade da China está em segurar a corrente inteira nas mãos. Desde o buraco da mina de onde sai o lítio até a célula pronta que entra nos carros. Quando você controla a cadeia toda desse jeito, você controla o custo e você melhora o produto mais rápido do que qualquer concorrente, porque não depende de ninguém para nada. E é aqui está o ponto que muita gente ignora. A China não caiu nesse lugar por sorte. Ela montou a estratégia inteira em cima de uma aposta só: derrubar o custo de bateria até o chão, e com isso deixou cada rival preso vendendo caro do outro lado do balcão. O Japão sentiu isso na pele, porque as próprias montadoras japonesas dependem da China e da Coreia para comprar células. Elas estão, em boa parte, na mão do concorrente que precisam derrotar. Sob esse contexto, aqui está o que ninguém comenta quando olha para esse cenário todo. O Japão não está mais tentando ganhar esse jogo, porque a conta desse jogo não fecha para o lado dele, de jeito nenhum. Se eles tentarem fazer baterias de lítio mais barato que a China, eles perdem. A China tem uma escala que o Japão não tem e não vai ter tão cedo. Então a única saída que sobra é trocar de corrida, em vez de gastar recursos em uma que a derrota é praticamente certa. E é para isso que a bateria de estado sólido foi feita. Ela não tenta vencer a China no barato, ela muda a química do jogo para que o barato pare de ser a coisa que decida quem ganha. Agora a gente chega na parte que parece invenção de marketing, mas não é. A bateria de estado sólido é a peça que tira da China a única coisa que a torna imbatível: o custo. E ela faz isso de um jeito que, no papel, quebra a lógica de tudo que você conhece. Porque toda bateria que existe hoje tem um limite óbvio: ou ela é grande, pesada e vai longe, ou ela é pequena, leve e vai pouco. Você sempre troca uma coisa pela outra. O estado sólido chega prometendo não fazer essa escolha. A promessa da Toyota é uma bateria menor pela metade, mais leve, mais barato e que mesmo assim guarda o dobro de energia. Passa de 1000 km de autonomia com uma carga só e enche em cerca de 10 minutos. Menor, mais leve, mais barato e indo mais longe. Tudo ao mesmo tempo. Isso soa até como conversa de vendedor, certo? Só que não é.
conversa fiada, é física de verdade. E a diferença mora em uma peça invisível lá dentro. E falando em tecnologia que muda a forma como a gente lida com o dia a dia, deixa eu te falar de uma ferramenta que virou parte da minha rotina. A NordVPN é uma dessas tecnologias que chegou para ficar e mudou como a gente usa a internet e acessa o mundo. Por exemplo, você que, assim como eu, viaja bastante para outros países, você sabia que com a NordVPN ela te ajuda a comparar preços de passagem aérea vendo o mesmo voo como ele aparece em diferentes regiões do mundo? Pois é, você acessa o site da companhia como se estivesse em outro país e o preço, cara, muda e muda muito. Com a NordVPN você faz isso com apenas um clique, escolhe aí o país e pronto. Ainda bloqueia anúncios chatos e pop-ups automaticamente e, como é a VPN mais rápida do planeta, você não sente diferença nenhuma na velocidade da conexão. De novo, cara, tem um link na descrição, um código aí de desconto para você e vale muito a pena, principalmente se você usa a internet o tempo todo assim como nós. Ah, e se você precisar de ajuda, tem suporte 24 horas em português. E você ainda também tem 30 dias de garantia. Se você não gostar, você pega seu dinheiro de volta sem burocracia nenhuma. Mas eu duvido que você vai fazer isso. E ó, sério mesmo, os valores estão extremamente justos por tudo que eles entregam. Inclusive, eu já passei o link da NordVPN para os meus melhores amigos. Link esse que está na descrição desse vídeo e também está no primeiro comentário fixado, para já facilitar a sua vida. E durante o vídeo vai também aparecer um QR Code aí que você pode escanear e tem 4 meses adicionais no plano de 2 anos se você usar o nosso código que está aparecendo aí também. A bateria comum tem um líquido no meio dela que carrega energia de um lado para o outro. Esse líquido ocupa espaço, esquenta e pega fogo se alguma coisa dá muito errado. O estado sólido troca esse líquido por um material sólido e essa troca simples é o que destrava tudo de uma vez. Mais energia no mesmo espaço, carga muito mais rápida e o risco de incêndio caindo perto do zero. O motivo disso não ter existido até agora também é simples. Ninguém tinha conseguido fazer esse material sólido funcionar sem ficar caro demais. Foi um muro de engenharia que segurou o mundo inteiro por mais de 20 anos. E o número que vem agora é o que a concorrência não diz em voz alta, porque essa bateria já saiu do papel. A Honda foi a primeira montadora do planeta a tirar o estado sólido do slide de apresentação e ligar em uma linha de produção de verdade, uma fábrica piloto que já está prensando a célula todo dia, usando uma técnica de rolo que resolve na prática um dos problemas que travavam a tecnologia. Do outro lado, a Toyota atacou a parte mais difícil, o tal material sólido, e não sozinha, ela se juntou a Idemitsu, uma petroleira que trabalha nisso há mais de 20 anos e que faz esse material a partir da sobra da refinação de petróleo, com a Sumitomo cuidando de outra peça da célula. E tem mais, a Idemitsu já está levando a fábrica só para produzir esse material sólido em toneladas, com a Toyota como primeira cliente da fila. E o que segura tudo isso de pé não é a bateria em si, é quem é o dono do projeto dela. Porque a física do estado sólido já está sendo provada rodando nas ruas. Um protótipo da Mercedes com essa tecnologia andou cerca de 1.205 km com uma única carga, em um teste real de estrada, ida direta sem parar para recarregar. A tecnologia funciona, isso não está mais em discussão. A pergunta que vale dinheiro é quem chega lá com ela em escala e barata. E é aqui que parece a cartada escondida do Japão. Ele é dono das patentes que descrevem como essa bateria funciona por dentro. A Toyota sozinho é dona de cerca de 40% de todas as patentes de estado sólido do mundo, uma fatia que nenhuma concorrente chega nem perto de ter. E quando você olha as 10 maiores instituições em patentes da área, são todas japonesas ou coreanas. Não tem uma empresa chinesa no topo dessa lista. Quem quiser fabricar estado sólido de verdade vai esbarrar no projeto que o Japão registrou primeiro e vai ter que pagar pedágio para passar. E é aqui que a conta para de fechar,
para o outro lado, europeu, americano e principalmente chinês. Pensa no que essa bateria significa na prática, na garagem de uma pessoa comum. Os 3 motivos que ainda seguram muita gente longe de um carro elétrico são sempre os mesmos. Custa caro, demora para carregar e não vai longe o bastante. O estado líquido derruba os 3 de uma vez só. Mais barato, carrega em minutos e o dobro da autonomia. No dia em que isso chega na prateleira da concessionária, a maior parte das desculpas para não comprar um elétrico simplesmente some. Agora leva esse raciocínio para o lado da concorrência e tudo fica mais sério. A vantagem inteira da China é o preço da bateria de lítio, e é isso que faz o carro chinês ser barato. Se a bateria muda de tipo e o custo dela deixa de vir do lítio, o carro chinês barato deixa de ser especialmente barato. Ele vira só mais um carro no meio de muitos. E aqui está a virada mais cruel dessa história. Aquilo que fez a China gigante pode virar a concorrência que prende ela no chão. Porque a China enterrou bilhões e bilhões montando fábrica de bateria de lítio. O mundo inteiro dela foi construído em cima da tecnologia de hoje. E quem investiu tudo no que existe agora é justamente quem mais tem a perder quando aparece a próxima tecnologia. A maior força vira o maior peso, e de repente a China ganha um problema novo. Ela precisa saltar por cima da própria fábrica que acabou de construir, sem largar a fatia do mercado que já conquistou. E não pensa que isso é teoria distante, presa no futuro. A versão intermediária dessa bateria, o chamado semissólido, já foi para a rua, e quem levou ela primeiro foi justamente a China, com o NIO. O carro existiu, andou de verdade e foi descontinuado depois de umas poucas centenas de unidades, porque o pacote de bateria custava quase o preço de um carro inteiro. Lembrando que rodar o carro não é vencer. Chegar primeiro na versão pela metade não pagou as contas, e é exatamente isso que torna o salto para o estado sólido completo tão decisivo, porque quem cravar a versão de verdade primeiro leva o prêmio inteiro. E olha o detalhe que a imprensa especializada não conta do jeito certo. Durante anos ela repetiu que a China tinha ganhado a guerra do carro elétrico. Ponto final, como se fosse placar fechado no último minuto. Só que esse placar mede o jogo de hoje e esconde quem é o dono do campo do jogo de amanhã. Agora é fácil ouvir tudo isso e achar que a China está dormindo no ponto. Ela não está, muito pelo contrário. A China viu o movimento e levou a sério e reagiu rápido. As gigantes dela estão todas correndo no estado sólido, a CATL, a BYD e outras logo atrás. Ela foi a primeira a botar o semissólido nas ruas justamente para colher dados do mundo real enquanto aperfeiçoou o resto. E fez mais. Juntou as maiores empresas do país em uma força-tarefa montada de propósito para não ficar para trás do Japão, com a meta de ter cadeia completa de estado sólido de pé em poucos anos. A narrativa pública da China é forte e é verdadeira. Ela lidera em volume, em velocidade e em fábrica. Quando o assunto é produzir em massa, ninguém no mundo bate a China. Só que aqui está o que a versão oficial convenientemente deixa de fora. Na própria cerimônia em que a China lançou essa força-tarefa, um professor de peso da Universidade de Tsinghua subiu ao palco e admitiu em voz alta o que preocupa eles de verdade, que a China precisa se preparar para o risco de a bateria de estado sólido virar a mesa da liderança que ela levou anos para construir. Não foi um concorrente de fora que disse isso, foi gente de dentro, no palco deles, na frente de todo mundo. O golpe que a China pode sofrer tem nome, é patente. Em número solto, os dois países quase empatam. A China registrou 3.341 pedidos e o Japão 3.225, de mais de 16 mil no mundo. Mas quantidade não é a mesma coisa que profundidade. As empresas chinesas registraram muito menos patentes, fora inclusive da própria China, e não seguraram as patentes fundamentais, as que descrevem o coração da tecnologia. No fim das contas, a China tem a fábrica, o Japão tem a planta baixa, e o dono da planta baixa é quem os outros vão ter que pagar para poder construir. Porém, temos que reconhecer o outro lado, porque essa história tem riscos de verdade e esconder deixaria a história incompleta. O primeiro risco é histórico. O Japão, com a Toyota na frente, promete essa bateria de estado sólido há anos. Já mostrou o conceito, já mostrou o protótipo rodando e foi adiando de novo e de novo, porque na hora de fabricar em escala,
a conta não fechava. Já ouvimos essa promessa antes. E, sendo direto, até hoje não existe um único carro de estado sólido completo à venda em lugar nenhum do planeta. Os muros técnicos que seguravam a tecnologia por 2 décadas ainda não caíram todos. O material ainda racha com o uso, a fabricação ainda é cara e ninguém cravou qual é o melhor caminho. O próprio presidente da CATL, que não é um rival qualquer, disse que o estado sólido ainda está no comecinho, que em uma escala de 1 a 9 ele mal saiu do 4 e que produção em massa de verdade não chega tão cedo. Será? O semissólido é etapa intermediária. Já mostrou como isso pode dar errado no bolso, com o fracasso comercial da NIO. Até a Honda esbarrou em um problema de célula pequena demais para ser prática, e isso ainda está em cima da mesa. Mas existe um contra-argumento, e é aqui que a conta de fato pode fechar. O que mudou dessa vez não é a promessa, é o chão embaixo dela. A linha de produção já está rodando, a fábrica de matéria-prima já está sendo construída, as patentes já estão registradas e trancafiadas. E não é uma montadora sonhando sozinha, é Toyota, Honda, Nissan e Suzuki, puxando todas na mesma direção, com o dinheiro do governo japonês empurrando por trás. Quando as maiores montadoras de um país inteiro apostam no mesmo lugar ao mesmo tempo, isso deixa de ser palpite de um sonhador e vira a direção de uma nação toda. Por isso a pergunta que sobra é só uma. Quem cruzar primeiro a linha que separa a fábrica piloto de produção em massa vai definir o preço da próxima década inteira? E essa é a parte que deveria estar tirando o sono da concorrência, porque as 3 peças que faltavam, a linha, a matéria-prima e a patente, já estão no lugar. O que falta agora só é tempo. No fim de tudo, imagine a cena. De um lado, alguém entra naquela fábrica no Japão onde as primeiras células de estado sólido já estão sendo prensadas, uma a uma, quase em silêncio. Do outro lado do mundo, alguém pluga um carro na tomada, espera 10 minutos, tira da tomada e sai para rodar mais de 1000 km sem encostar em um carregador de novo. Metade do custo, metade do peso, o dobro do alcance. A linha já ligada, a fábrica de material subindo e as patentes trancadas a 7 chaves. É por isso que aquele recuo lá do começo, a montadora matando o próprio elétrico, sempre foi um passo para trás para ganhar impulso. O Japão não está tentando ganhar o jogo do lítio, ele está tentando encerrar esse jogo de uma vez e começar o próximo jogo na frente. A aposta é essa, tornar inútil a vantagem que construiu o Império Chinês antes que a China consiga copiar a peça que falta. E a parte mais fria de toda essa história é que a aposta já foi feita. Quem parecia estar saindo da corrida é justamente quem já tinha feito a jogada, os japoneses. Que, além disso, vem preparando um exército de carros para impedir que a China domine o mundo. Um contra-ataque de carros que misturam nova tecnologia e tradição antiga. Te conto mais desses 8 modelos nesse próximo vídeo. Eu te vejo já.